No último encontro nosso, nós falamos a respeito de semelhança de triângulos, o último elemento de segmentos proporcionais. Nós chegamos até o primeiro caso, AA, dois pares de ângulos internos iguais. E explicamos que se tem dois pares internos iguais, de ângulos internos, o terceiro também seria, completando a exigência de três ângulos internos correspondentes iguais. Nós temos mais três casos importantes, mas assim, que não são tão usados, tá bom? O segundo caso, chamado de teorema fundamental da semelhança, ele na verdade é o primeiro, meio que disfarçado, vamos dizer assim, mas ele é o primeiro caso, porque ele diz o seguinte: toda vez que eu tiver um segmento que ligue dois lados do triângulo, ó, liguei o lado AB ao lado AC, e ao mesmo tempo esse segmento seja paralelo ao terceiro lado, então DE paralelo com o BC, esse triângulo vai formar um novo triângulo aqui em cima, ó, que sempre será semelhante ao triângulo inicial, o triângulo ABC. Esse é o teorema fundamental. O segmento que une dois lados e é paralelo ao terceiro determina um novo triângulo semelhante ao triângulo inicial. Mas na verdade, se você pensar direito, duas paralelas interceptadas por uma transversal. Esse ângulo e esse são correspondentes, então eles são iguais. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui e esse também são correspondentes, portanto eles são iguais. Obviamente que esse terceiro ângulo é um ângulo comum, pertence ao pequeno e pertence ao grande, complementando três ângulos internos, aliás, iguais. Então, na verdade, esse teorema fundamental deriva dos dois ângulos internos iguais. Consequentemente, será muito usado, porque na verdade é o mesmo caso. Separei em dois para ficar mais visual para vocês. Tá? São os dois que serão mais usados. Terceiro caso é LAU. Só que cuidado, aqui não é o LAU de igualdade, é de semelhança. O ângulo tem que ser igual. A gente já sabe que os ângulos internos são iguais. O ângulo igual. Só que os dois lados que formam esse ângulo são proporcionais. Note, um triângulo grande, um triângulo pequeno. Ângulo alfa igual ao ângulo alfa, um par de ângulos iguais. Os lados que formam o ângulo AC, AB, MP, MN são proporcionais, formam proporção, igualdade de razões. Então ele tem que ter um par de ângulos iguais e os lados que formam esse ângulo proporcionais. Tá ok? E o último caso, LLL, os três lados são proporcionais. Formam proporção entre os três lados. AB com MN, AC com MP, BC com NP, são proporcionais, igualdade de razões. Insisto, não é igualdade, por favor. Igualdade é congruência, nós estamos falando de semelhança. Por que eu digo que esses dois casos são um pouco menos usados que os dois primeiros? Porque ele tem que fornecer muita informação a respeito dos lados, medida dos lados, para você poder ter certeza que eles são proporcionais. E sobra depois muito pouco para ele perguntar para você. Então, os dois aqui são mais usados porque ele praticamente só oferece para você ângulos. É você que tem que determinar a medida dos lados. E nesse aqui não. Ele tem que fornecer para você a medida dos lados. Tá ok? Com isso a gente fecha o último elemento de semelhança e, consequentemente, de proporcionalidade. Talvez o mais importante dos que nós vimos. Teorema de Tales, teorema da bissetriz interna, teorema da bissetriz externa, semelhança de triângulo. Tá ok? Vamos fazer um exemplo aqui bastante importante e tirar algumas conclusões. Consequência da semelhança de triângulos é um elemento chamado potência de um ponto em relação à circunferência. Lembre-se, nós vamos trabalhar comparando alguma coisa com um único ponto. Esse ponto que vai servir de referencial é o ponto de concorrência entre segmentos. Ele é o meu referencial. Então vamos lá.
Primeira situação, eu tenho duas cordas. E elas têm um ponto de concorrência, um ponto de encontro, um ponto de intersecção, um ponto em comum, um único ponto em comum. Esse é o ponto referencial. E o que eu quero analisar? O que esse ponto fez com cada segmento? Que parte ficou de um lado do círculo, que parte que ficou do outro? Que parte que ficou de um lado, que parte que ficou do outro? Em que proporção ele fez essa divisão? Proporção. Mas vocês vão perceber que, na verdade, isso aqui é semelhança de triângulo. Olha bem, eu vou mais ou menos demonstrar, não vai ser uma demonstração tão fidedigna, mas para você enxergar, tá ok? E assim depois a gente pode tirar algumas conclusões dos outros. Ó, fecha o segmento A com D, cria um triângulo aqui. Fecha o segmento BC, cria o outro triângulo e eles são semelhantes, com certeza. Por quê? Porque esse ângulo e esse são iguais, opostos pelo vértice. E esse ângulo aqui, ó, esse aqui, ó, ele formou esse arco no círculo, ó, esse arco. E nós já aprendemos que o ângulo inscrito é metade do arco. Só que esse ângulo formou o mesmo arco. Então ele tem o mesmo valor. Pronto. AA. Primeiro caso. Por isso que eu falei que era o mais usado. AA. Já provei que eles são semelhantes. Então eu posso criar razões, né? Eu vou criar... Obviamente que esse aqui que sobrou, então, vou marcar com 3 tracinhos, é igual a esse 3 tracinhos. Olha bem, então, o que eu vou fazer. O oposto ao 2 tracinhos de 1. PD. Dividido pelo oposto aos 2 tracinhos do outro. PB. É igual o oposto a 3 tracinhos. PA. Dividido pelo oposto aos 3 tracinhos. PC. Então, o oposto a esse ângulo aqui, que tem 2 traços. 2 traços, lembra? O guia, uma semelhança, o nosso guia é o ângulo. Ele serve de guia para montar as razões. E agora eu vou multiplicar em cruz. Só que ao invés de multiplicar em cruz de qualquer forma, eu já multipliquei de um jeito que vocês pudessem enxergar. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Essa é a potência que você vai usar. É esse referencial. Que é a regra de 3, mas a regra de 3 já montada, já multiplicada inclusive em cruz. Ó. PA vezes PB. Note bem o que você está fazendo. O produto entre segmentos que estão no mesmo corda, na mesma corda. Primeiro segmento, segundo segmento. PA, PB. Tem que ser igual a PC, PD. Segunda corda, os 2 segmentos. PC, PD. Então, produto dos segmentos menores de uma, produto dos segmentos menores da outra corda. Na hora que você faz isso, você acha o elemento que está faltando. Potência de um ponto. A ideia é mais ou menos a mesma ali. Vamos formar triângulos, vamos fechar triângulos aqui, comparar um triângulo com o outro. É de semelhança, mas eu vou direto na fórmula, tá? É semelhança também. Nós vamos criar 2 triângulos. Vamos fechar, criar 2 triângulos e provar que esses triângulos são semelhantes e montar as razões. Mas indo direto para a fórmula, o que vocês vão perceber é que as fórmulas sempre serão as mesmas, usando as mesmas letras, né? PA, PB, PC, aqui é o P. E esse ponto é o meu referencial. Sempre o meu referencial é o ponto de concorrência. É a partir dele que eu começo a analisar. PA, PB, PC, PD, igualzinho. Assim, em uma linguagem bem simplória mesmo. Pedaço vezes pedaço. Pedaço vezes pedaço é igual a pedaço vezes pedaço. Pedaço vezes pedaço. Pedaço, pedaço da mesma reta, da mesma corda. Pedaço, pedaço da mesma corda.
Aqui também vai ser a fórmula final PA vezes PB igual a PC vezes PD. A fórmula é a mesma. Só que cuidado, analise bem quem é quem. PA é a parte externa, a parte que está fora do círculo. PB é o total do segmento. Ali era pedaço vezes pedaço. Uma linguagem ruim mesmo, bem chula, mas vai lá. Pedaço vezes pedaço. Aqui não. É o pedaço de fora vezes o total. Embora a fórmula seja a mesma, PA, PB, PC, PD, mas cuidado com o visual. PA é a parte externa, PB é o total. PC é a parte externa, PD é o total. Então aqui vai funcionar assim, ó, a parte externa vezes o total. Ali ficou o interno vezes o interno. Por quê? Porque não tem parte externa. Aqui ficou todo mundo lá dentro. Então é interno vezes interno, pedaço vezes pedaço. Interno vezes interno, pedaço vezes pedaço. Aqui, como tem uma parte do lado de fora, ficou a parte externa vezes o total. A parte externa vezes o total. Na tangente, como tem parte externa também, é a mesma coisa. A ideia é exatamente a mesma. Então, quando existe uma parte que é externa, uma parte do segmento que ficou do lado de fora, é essa regra que você vai usar. A parte externa vezes o total. Só que aqui não são duas secantes. Aqui é uma secante, corta o círculo duas vezes, ou a circunferência duas vezes. E uma tangente, corta a circunferência uma vez só. Ponto de tangência, ponto T, ponto de tangência. Corta a circunferência uma vez só. Aí você vai falar, professor, aqui até eu entendo a parte externa PA vezes o total PB. Beleza. Aí eu enxerguei e vi direitinho. Mas e aqui, professor? Pensa. Quem é a parte externa? PT. Quem é o total? PT. A regra não muda. Parte externa, PT, vezes o total, PT. Nada mudou. Por que a dúvida? PT vezes PT. Não tenho culpa se as duas estão do lado de fora. Se o total também é externo. Mas eu cumpri a regra. Externa vezes o total. O que significa então que nós vamos ter? PT ao quadrado é igual a PA vezes PB. Consequência da semelhança de triângulos, como foi comprovado ali. E note realmente que é semelhança, porque tem um triângulo grande e um triângulo pequeno. Tá ok? Segmentos proporcionais agora termina, inclusive com esse caso bastante especial, que é uma derivação de semelhança de triângulos. Até uma próxima aula.